Opa! Fala! E aí? Como é que tu Boa tá? noite, boa noite. Boa Tô bem, tô noite. bem. Deixa eu só afastar um Aí, pouquinho aqui. decoração ótima, cara. Olha, toda vez que eu vejo aí, eu fico encantado. Em homenagem, eu não tenho essa decoração, mas aí eu tô tomando aquele cafezinho, aí eu botei aqui, ó. Consegue ver? Ah, maneiro, muito bom. Eu ainda vim com uma Ajuda blusa um bastante. pouquinho nerd também. É, faz muita alusão, né? É, Nós que curtimos essa cultura nerd, ajuda bastante. com certeza. Deixa eu só ajeitar aqui que eu tive que vir para a sala, agora eu tô com a internet full. Acho que não vou ter problema hoje. Ah, boa. Aí é na sala? Aqui é a sala. Caraca, eu pensava que o teu quarto que tinha aquela estante dos bonecos. Caraca, aí. A dos bonecos fica Tá, aqui na tá sala, aqui bonito. atrás. Tá Ela é bonito, bonita, ela é cara. bonita. Fala galera, tudo bem? Boa noite para todo mundo que tá chegando aí, acompanhando a gente. É, hoje eu convidei um colega aí que eu já não sei quantos anos a gente se conhece já, deve fazer, sei lá, uns É. 8 anos, sete Me- anos. Meia década, pelo menos, né? Não, Cinco com anos, certeza, pelo cinco menos, ali. anos no mínimo. A gente trabalha junto já há bastante tempo aí. E hoje eu trouxe aí ele para. Eu trouxe, né? Para poder Convido. a gente conversar um pouquinho sobre a prova do Colégio Naval. Né? Eu vou deixar primeiro que ele se Ih, apresente para o pessoal que não o conhece. Bruno, por favor. beleza. Boa noite aí, pessoal. Me chamo Bruno Sá, sou professor de física, né? A gente divide, trabalha junto. Eu acho que a gente nunca dividiu turmas, né? Não me recordo agora, Também não. Talvez em mas Nova Iguaçu, alguma vez. ou Nova Iguaçu e Bangu, não sei, ali pela Zona Oeste, mas a gente se conhece lá do Elite, né? Ah, aí pelo menos aí 5 anos, né? E aí leciono também, vai fazer uma década daqui a pouco, tem uns 8 anos mais ou menos que eu dou aula. E é um prazer enorme aí estar contigo. Você que está nessa empreitada aí dessas lives, é um é importante até para os alunos que estão se preparando para os concursos militares, então é uma iniciativa muito maneira trazer um pouco sobre a sua experiência, né, e conversar com outros professores também, mostrar os percalços, alguns caminhos também, né, Uhum. uma forma de da gente facilitar um pouco. Ó, o Marquinhos ali, ó. Facilitar um pouco o caminho para aprovação, né, rumo à aprovação. Porque física é uma das provas assim sempre mais esperadas, né, nos concursos militares. Colégio Naval não é diferente, né? Não Daqui a pouco a mesmo. gente vai comentar, comentar aí até pelo campo das polêmicas, né? Que talvez o Colégio Naval seja dos concursos mais polêmicos dos militares aí, por alguns fatores, mas espero que a gente consiga trazer alguma coisa aí. Eu acho que a gente vai trazer, né? Não, com Dicas certeza. valiosas para eles. O pessoal sempre dá um feedback positivo aí das lives, que a gente comentou negócios legais sobre os concursos, né? Algumas dicas, algumas visões. Então acho que com certeza o pessoal vai aproveitar o que a gente tem para falar aí. Sim. Você tá com um canal lá no YouTube também, né, Bruno? Então, eu estou com um projeto, né? Tá um projeto embrionário. Eu vou dar um gás maior, né, depois desse período de pandemia que a gente vai ter, né, um pouco mais de descanso. O professor de física Uhum. trabalha bastante, né? Você sabe, né? Você é professor e coordenador, então nós trabalhamos bastante, mas já tem algumas coisas engatilhadas, resoluções de prova, né? Assim como você faz, assim, perfeitamente, a galera que almeja aí o militarismo, né? O Edward tem aí uma playlist gigantesca de resoluções de prova. Então a minha ideia é também fazer isso, só que um pouco mais voltado para o civil também, né? Os concursos civis, né? Porque tem a galera que sente um pouco de falta, né, na internet de resoluções de concursos civis. Sim. Então, mas também terão concursos militares lá, até porque a procura é muito grande, né?
A concorrência também é tamanha, então quanto mais materiais de informação para os alunos, melhor ainda. E aí, Exatamente. ó, divulgar também a tua playlist nova, né, de termodinâmica, a gente estava comentando. Tu agora tá começando a botar as videoaulas assim, né? Tá bem maneiro, cara. Aquela Parabéns playlist aí. vai Eu acho ficar que eu muito braba. já tinha elogiado, mas assim, continua assim que tá ficando cada vez mais top, cara. Pô, maneiro. Fico feliz que vocês estejam gostando aí. Que, como eu sempre brinco, o público-alvo não é o professor, mas os nossos colegas acabam assistindo, dando feedback, falando o que a gente pode melhorar, o que foi maneiro. Então, isso é muito boa, essa interação que a gente tem aí, né, com os colegas. E uma abertura bem grande Sim. para falar. Às vezes, cara, ficou ruim, cara, ficou bom. Então, a gente tem essa tranquilidade show aí de conversar com, acho que com a equipe inteira lá. E a É, gente sem tem vaidade essa. alguma, né? É sempre bom Exatamente. trocar informações, dar feedback, é sempre positivo. Exatamente. Cara, então vamos começar a falar um pouquinho do Naval, né? A gente conversou um pouquinho mais cedo para definir mais ou menos um escopo aí da live e a gente descobriu que a prova do Naval é muito polêmica, Mais do que a gente imaginava, né? mais do que a gente imaginava, exatamente. Então eu A queria prova do começar. colegial. Pode completar. Não, é isso, é mais do que a gente imaginava. Já tinha algumas polêmicas, mas a gente não pensava que eram tantas, né? Que eram Eu tantas, levantei aqui, a gente exatamente. levantou algumas coisas aqui que vale a pena mencionar. Com certeza. Bom, eu queria começar fazendo a pergunta talvez mais chave, que é, para quem não conhece aí, né, o Colégio Naval é um concurso que você pode prestar quando conclui o ensino fundamental, né? Então, a partir do 9º ano, você já pode prestar o concurso se você tiver, acho que de 15 a 18 anos, até o dia 1º de janeiro do ano de ingresso, né? No caso, aqui, 1º de janeiro de 2021, você já tem idade ali e pode estar concluindo o 9º ano naquele ano, né? No caso aqui em 2020. Só que quando você entra no 9º ano, é a primeira vez que você vê física, é a primeira vez que você vê química, né? São duas matérias aí, o bicho de 7 cabeças que todo mundo acredita, né? A gente zoa a química com regra de 3, mas a gente sabe que é bem pesado também. E o aluno começa a ter essa experiência com essas duas disciplinas, aquela geometria do naval. Eu não vou nem comentar porque eu não tenho nem como comentar isso, mas eu sei que é muito pesado, né? É. E é um concurso voltado, então, para o 9º ano ingressar no ensino médio. Você acha que o aluno do 9º ano, por mais que ele tenha feito um cursinho, né, como a gente trabalha com esses alunos, ou que ele esteja estudando sozinho, ou que eles às vezes venha de um colégio que a gente chama de tradicional, né, um colégio que tem uma preparação às vezes mais pesada, você acha que esse aluno ele tem condições de ser aprovado no 9º ano para o Naval? Bom, a gente estava comentando isso, né? Porque para um aluno ser aprovado no Colégio Naval, é um planejamento que ele tem que criar, né? Então, assim, ele já tem que ter na cabeça que tem grandes chances dele não ser aprovado direto no nono militar, né? Que a gente chama de nono militar, que é no 9º ano. Por quê? Por vários fatores. Primeiro, que ele não teve ainda uma experiência de concurso. Então, uma experiência de concurso já é algo relevante, né? Ainda mais o concurso militar, né? Que o tempo é algo, é um fator preponderante ali. Tem que saber otimizar o tempo, saber trabalhar o tempo da melhor maneira possível. Daqui a pouco a gente vai até comentar melhor sobre isso. Uhum. Mas tem a questão do tempo. Segundo, você falou perfeitamente, né? Tem disciplinas novas que ele tem acesso. Física, química, biologia tem algumas coisas novas também, né? Terceira coisa, o edital. Cara, muita coisa para ele estudar. Física é basicamente o ensino médio inteiro. Claro que tem alguns aprofundamentos ali que eles não cobram, mas é basicamente a matéria que um aluno vê no ensino médio inteiro. Então, já é um outro fator. E tem a questão da concorrência, né? Ainda mais pela quantidade de vagas e tudo. E ser uma prova abrangente. Eu acho que o Colégio Militar acaba sendo um dos concursos mais difíceis, não no nível de dificuldade das questões, mas assim, é porque você faz a prova de tudo, né? Os outros Uhum. concursos militares, você, pô, ali, SpaceX, você não tem biologia,
né? Os outros concursos você não tem a parte de química e tal, mas colégio naval você faz todas as disciplinas, né? Você faz história, geografia, física, química, biologia, né? Português, matemática, inglês. Então, assim, é Redação. um acúmulo, redação, né? É um acúmulo de conteúdos, assim, de matérias que acaba sendo desgastante para o aluno. Então, eu acho que assim, é um planejamento de 2 anos ou até 3 anos. Assim. Um aluno no nono militar, talvez, só se o cara for muito fora da curva, assim, né? O cara já estiver muito bem preparado, mas acredito que lá para o primeiro ano militar ele já consiga ter chances maiores, né? Até porque no nono militar, se ele já veio, né, de uma turma militar, ele já teve uma base boa, então ele provavelmente ele já tem tentado aquele concurso, então ele já sabe como é que é a prova, Uhum. já sabe um pouco, né, sabe das pegadinhas, da questão do tempo. Então, a experiência acaba ajudando positivamente, né, contribuindo positivamente para o aluno entrar. Então, é um planejamento assim, de 2, 3 anos, mais ou menos, acredito. Primeiro ano, Exatamente. de prima, assim, é muito difícil. Isso é uma coisa que, só para deixar claro aí, pessoal, a gente não está desmotivando ninguém, não, né? Pelo contrário. Não, não. A gente está tentando ajudar vocês a planejar não um estudo para um ano só, né? A planejar um estudo para 2 anos, para que você não fique um ano tentando fazer tudo, muita coisa que você não consiga, aí no ano seguinte você tenta fazer de novo a mesma coisa e acaba tendo que estender um terceiro ano, né? Então, se você se É, planeja aí, né, é para igual o dois aluno, anos, exatamente. é igual o aluno um aluno de pré-militar, né? Quando ele entra no primeiro militar, às vezes eles perguntam para a gente, pô, mestre, o que eu tenho que fazer para aprovar, para ser aprovado? Pô, cria um planejamento, galera. Você sabe que lá no terceiro ano você vai querer fazer um outro concurso, então, pô, tu pega aí desde agora, vai estudando um pouquinho, vai pegando algumas coisas, né? Vai pegando algumas dicas com os professores, e assim, quando tu chegar no terceiro ano, você já vai ter uma base boa, né? E aí tu tem boas chances de entrar ou, né, tu já tem um pouco da experiência, da malícia do concurso para no ano seguinte conseguir. O nono militar é assim, né? No ano militar vocês não podem ficar deprimidos ou tristes pensando assim, pô, né, não tenho chance. Pô, você pode ter chance, você tem chance, entendeu? Mas assim, você tem que criar um planejamento, né, uma constância. Eu lembro de uma frase, eu acho que o acho que foi o Hermes, uma vez aqui, ele comentou que ele mais vale o mudo que o move. Não sei Uhum. se tu lembra disso. Sim, Mais vale a lembro. constância do que a variância, cara. Porque às vezes tu pensa assim, vou estudar 8 horas, 9 horas, Aí, só e para te aí, pô, tu. interromper, já respondendo ao Alves, que perguntou aí, se estudar 10 horas por dia passa, é exatamente o que você está falando. Exatamente, é mais fácil você estudar 1, 2 horas por dia e estudar todo dia do que ficar assim, 10 horas aí vai chegar no outro dia, pô, não estudei, aí acumulou já a matéria, entendeu? Mais fácil você criar uma constância, né? Um planejamento de estudos também é importante, procurar as coordenações, as direções ou professores para te ajudarem aí, ter um cronograma, uma ordem de estudos, eu acho que vale mais do que você pensar que nem louco, né? Ficar estudando que nem louco, virar a noite estudando, né? E chegar lá na frente você ficar meio triste porque não conseguiu obter aquele resultado que você queria. Exatamente. Cara, essa dica é primordial, eu sempre brinco que é a velha história da lebre e da tartaruga, né, cara? Você não adianta estudar 10 Exatamente. horas num dia e morrer no outro, mais vale você estudar 1, 2 horas por semana. Ali você encontra o seu limite, né? Cada um ali vai encontrar o seu próprio limite e manter essa Sim. constância e pensar que você, né, se você estiver no nono ano, você está fazendo um planejamento para 2 anos de aprovação. Você pode passar no primeiro ano de curso? É claro que você pode passar ainda no nono ano, Claro. né? Mas você ainda, né, você ainda tem que ter a cabeça de, pô, se eu não passar esse ano, eu estou bem preparado para ano que vem eu passar. Né? Eu estou bem preparado, Exatamente. tenho a base, exatamente. O psicológico, cara, o emocional conta muito. Então, assim, é você pensar assim, ó, eu tenho esse foco, né? É questão do foco, a Chambarelli até botou aí. É ter o foco. Meu foco é passar, não é passar? Então, não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos. Entendeu? Eu vou criar aquele planejamento. Se não der para passar em 1 ano,
no segundo ano, com certeza, a vaga vai ser minha. Então, você vai criando essa rotina, às vezes, né? O pessoal vem de uma outra instituição, ou um colégio que não tem uma base muito grande, muito forte, e aí tem que correr atrás. É isso, cara, é planejamento. Tendo planejamento, eu acho que as chances de aprovação aumentam consideravelmente. Com certeza, ainda mais o Colégio Naval, né, que é um concurso de uma pegada muito densa de matéria, né, que a gente fala aqui que é um colégio que a gente chama de mais forte e mais fraco, né, não é um colégio bom ou ruim, é um colégio que tem focos diferentes, né, então o Exatamente. Colégio Naval tem um foco ali de densidade de conteúdo. Ele não quer saber se você é bom em, sei lá, em teatro, em outras áreas, né, afins digamos, do cidadão. Ele quer saber se você sabe geometria, se você sabe física, química, biologia, matemática, história, geografia. A parada toda. Se você Né? sabe Isso é tudo, importante. basicamente, né? Se você Exatamente. sabe tudo. Mesmo que minimamente você tenha um conhecimento médio, né? Porque tem que fazer a média ali, conhecimento médio para conseguir entrar no Colégio Naval. Exatamente. O Acoboel até comentou aí que o aluno do nono ano não tem nenhum ano para se preparar, né? Na verdade, a prova é no meio do ano, então ele tem 6 meses ali de preparação. Então é uma ótima É, observação também. e esse ano, assim, infelizmente teve a pandemia, mas de um certo modo ele acabou tendo um pouco de tempo, um tempo maior para estudar, né? Uhum. Porque geralmente colégio naval, né, é ali no meio do ano, no máximo agosto, e às vezes a matéria vai assim, né? É igual bola de neve, vai passando, vai. Se você não ficar estudando, vai acumulando, 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 aí depois, quando você for querer estudar, cagou, né? Deu problema total. Então, assim, Exatamente. a pandemia, de uma certa forma, contribuiu, porque, assim, o planejamento de estudos para a galera que quer entrar ficou um pouco mais diluído, né? Então, você consegue estudar com mais calma, sem muita pressa. E eu acho Exatamente. que acaba ajudando um pouquinho. Exatamente. O pessoal que está participando aí, se quiser deixar alguma pergunta, bota no box aqui embaixo, porque senão a gente pode acabar perdendo Vai aí no. subindo e a gente Vai acaba não subindo. vendo, né? Aí aparece aqui pra gente, a gente destaca. Então fica mais fácil da gente até responder aí se você tiver alguma dúvida, né? Então, pô, Beleza. uma outra coisa que eu queria, polêmica, perguntar para você aí. A gente já falou que Ixi, é difícil do nono ano, a gente, né, consegue perceber isso, consegue depois de até comentar aí um planejamento de 2 anos legal pro cara, né, se ajudar aí a se preparar. Mas tem uma coisa que me deixa muito bolado ainda no Colégio Naval, assim como na AEAN, né, a aprendiz de marinheiro, que é não aceitar o corpo feminino ainda nos concursos, né? A gente sabe que, né, o pois corpo é. feminino exige ali, né, das outras instituições uma adaptação, que não pode ficar todo mundo junto, né? Tem toda aquela separação, você tem que ter uma estrutura ali, né, para receber essas novas alunas, essas novas candidatas. E as instituições tiveram aí 1 ou 2 anos, talvez, se prepararam, começaram a admitir, né, o pessoal, e o Colégio Naval ainda não. Então, né, que você acha disso ainda? Realmente é difícil fazer uma Cara, estrutura assim? É tão eu, difícil? eu acho, eu acho que não é nem um pouco difícil, né? Inclusive, um dos últimos concursos a aderir em Meninas, né, que a gente estava até comentando antes, foi a Escola Naval, né? E a Escola Naval, quando anunciou que ia abrir vagas para as mulheres, para as meninas, o pessoal já estava falando, opa, Colégio Naval vai, eu acho que agora vai, né? É a grande expectativa que nós temos, né, em Colégio Naval abrir logo, né, para as meninas também. Mas isso requer eu diria um pouco da boa vontade deles, né? Mas eu acho Uhum. que porque assim, o concurso do Colégio Naval é um dos poucos concursos a nível fundamental que os alunos vão fazer, né? Conseguem fazer. Tem EPICAR, tem o Colégio Naval e, né, se Ah, quiser a questão civil, tem os colégios federais e tal, federais. públicos. Uhum. Mas, pô, no militarismo, EPICAR é Colégio Naval. No caso das meninas, só EPICAR. Então, assim, eu acho que eles poderiam rever isso o mais rápido possível. Né? O corpo feminino é muito bem visto, é muito bem-vindo em todas as corporações ali, né? Tanto na Uhum. Marinha, quanto no Exército, quanto na Aeronáutica.
você vê aí lá no ITA, no IME também, várias mulheres super competentes, né? E que iriam agregar em muito, cara, a preparação da galera lá, entendeu? Então, eu acho Exatamente. que eles deveriam rever, não só para o Colégio Naval quanto para a EAN, né? São Sim. dois concursos, inclusive da Marinha, né? Então, a Marinha poderia rever isso, né? A EFON foi a primeira, depois escola, agora colégio e EAN, acho que Tá poderiam faltando. É. tá faltando essas duas, né, no caso. Exatamente. Até comentando aí um pouquinho que o Jefferson está falando, é que geralmente as vagas da escola naval, elas são as complementares do colégio naval, né? Então você tem lá um número de alunos na escola naval, que geralmente o pessoal do colégio vai para a escola direto. Então se tem gente que é reprovada, se tem gente que pediu baixa, né? Se tem gente que saiu, você tem aquele número de vagas que sobram, entre aspas, né? E aí eles abrem para o concurso da escola naval, além de ter um padrão mínimo ali, né, que já é previsto para isso. Então, talvez por isso que eles reduzam um pouco a vaga do corpo masculino. Porque como só tem homem no colégio naval, então você não precisa de tantos mais homens para entrarem na escola naval, porque o corpo já fica ali mais definido, né? E até E tem a tocando... questão. Oi, Uhum. falei. Pode falar, pode falar. Não, assim, eu acho que vale a pena, cara. Construir um alojamento para as meninas, eu acho que não seria, né, de tão ruim, assim. Pegar um espaço ali, colocar. Mas aí tem todo um protocolo, né? Então, talvez seja algo que eles já estejam pensando, a gente não sabe porque nós, Uhum. né, não estamos lá, né? Seja algo interno, mas que eles poderiam acelerar esse processo, né? Com certeza, com certeza. Né? E até comentando um pouquinho aí, né, a gente comentou da escola naval, e tem uma coisa interessante que a gente vê nos nossos alunos, né? Uma coisa que a gente questiona bastante, né? Que o aluno, às vezes, está no nono ano, vai para a primeira série, não passa, vai para a segunda série e, às vezes, não passa também, mesmo que eles... Né, tem todo aquele critério de tá nervoso, a prova, um dia da prova e tal, a gente sabe que tem chance de um aluno bem preparado não passar, e às vezes ele vai para a terceira série e ainda tem idade para poder fazer a escola naval. Porque hoje em dia os alunos chegam na terceira série com 17 anos, né? Fazem 18 só no ano seguinte. Então eles têm idade ainda para fazer colégio e não têm idade para fazer escola, o que é engraçado. Então, muitos alunos optam, às vezes, por fazer a prova do colégio naval e voltar para o primeiro ano do ensino médio. Eu tenho algumas críticas quanto a isso, né? Tipo, mais pessoais, não para o aluno em si. O que você acha? Quando o aluno te pergunta isso, eu me preparo para o colégio ou eu espero a escola? O que você responde para ele? Vai de acordo com o sonho do aluno, né? Se ele quer muito a Marinha e ele acha que vai encontrar mais facilidade fazendo novamente a prova do Colégio Naval do que tentar o concurso da Escola Naval, né? Até porque depois você vai ter um processo interno para entrar na Escola Naval, né? Então, vale ressaltar isso. E o Colégio Naval é puxado, tá? Lá dentro. Não pensa que seja mil maravilhas, não. A galera aí pensa assim, só porque é o Colégio Naval na Escola Naval que é tranquilo. Não, não é tão tranquilo assim. Mas assim, eu já tive casos, cara. Eu comentei até contigo, né? Recentemente tive um aluno lá em Nova Iguaçu. Ele fez o primeiro ano, ele foi batendo na trave. Ele tinha passado para Epicar e tudo, só que o sonho dele sempre foi a Marinha. E aí ele não conseguia entrar no Colégio Naval. Ele chegou no terceiro ano, ele prestou a maioria dos concursos de terceiro ano militar, né? Passou em boa parte deles, porém o da Marinha ele tentou o Colégio Naval porque ele tinha idade. E aí ele passou, finalmente conseguiu entrar, e ele foi para o Colégio Naval. Ele voltou assim 3 anos, ele poderia estar se formando. E aí quando no primeiro momento eu falei assim, cara, tu é doido. Pô, eu voltar assim, né? 3 anos tu tava para pegar o teu diploma e tal, mas é o sonho dele, né, cara? Então, se ele conseguiu uma brecha para almejar o sonho dele, que era a Marinha, eu não julgo, não, respeito, tá? Tem Uhum. muita gente que faz isso, né? Tem a galera na EPICA também, né? A idade, às vezes está um pouco mais lá na frente, mas ainda tem idade de volta. Então, vai de acordo com o sonho. Se ele tem o sonho de ir para a Marinha mesmo,
Se ele tem um sonho militar, aí eu acho que não valeria muito a pena, porque você tem grandes chances de entrar, né, num terceiro ano militar, né, de acordo com a sua preparação. Mas o sonho dele não se, foi o que a Chambarelli falou, o sonho não se negocia. Se Uhum. ele tem o sonho da Marinha, então, se o foco dele é somente a Marinha, ó, eu quero entrar para a Marinha, seja o Colégio Naval, Escola Naval, eu quero entrar, então, vai, filho. Eu tô te apoiando aí, tô aí contigo, te ajudo, entendeu? Te dou os bizus, né? Tira um pouco ali dos percalços ali, ajuda a tirar um pouco as barreiras e tô entrando, vou ficar feliz da mesma forma que se tu passasse pela escola naval no terceiro ano, entendeu? Uhum. Com certeza. Aí, ó, tem É, uma galera falando, em é vez que de fazer exatamente. terceiro ano, só está fazendo curso. É isso, cara, entendeu? Vai de acordo com o sonho. Se tu quer, cara, a Marinha, estamos aqui para te apoiar da melhor maneira possível. Vamos Com fazer o certeza. máximo para que você entre. Com certeza. E entrando um pouquinho então sobre a prova em si, a gente tem até 3 perguntinhas aqui que eu vou colocar que a gente já pode desenvolver. É, Uhum. a, ah, a Priscila, a Valdner, perguntou se tem algum assunto. Ele está participando aí, obrigado, Pri. De ter algum assunto que sempre cai no naval. O que é esse assunto? Tem um assunto bem recorrente, né? Cara, eu acho que tem vários, né? No caso de física, né? Porque na parte teórica é uma salada mista, né? Então cai Uhum. um monte de coisa. Mas eu diria, cara, ondulatória cai sempre, seja na parte teórica quanto de conta. Veio igual a lambda F e o cara tem que ir para a prova sabendo fazer. É, tatua, nem que seja tatuagem, assim, ó. Tatua na mente, no coração, vê a lambda F, características, né, da onda, Uhum. diferenciação e luz, onda mecânica, eletromagnética, é isso. E, cara, talvez dinâmica, né, sempre tem uma questãozinha ali de dinâmica, seja teórica ou na parte de conta, Uhum. e aí com um pouquinho de cinemática, eu acho que são os assuntos que mais caem. Os outros, assim, como tem uma gama muito grande de assuntos, né, então é difícil prever, falar assim, ó, esse aí vai cair com certeza, assim. Mas É, trabalho e potência já caiu muito, né, cara? hoje em Sistemas dia, conservativos. hoje em dia eu acho que tem caído até menos um pouco de trabalho e potência. O Jeff Sistemas até colocou em conservativos roldanas. sistemas conservativos e dissipativos caía assim, era certo. É igual estática. Volta e meia tinha uma questãozinha de barra lá no Colégio Naval e tal. Mas agora, cara, assim, ondas eu acho que tem mais chance de cair. Uhum. Teoricamente, ou V igual a lambda F. Teoricamente, assim, misturada naquela salada mista ali, É, né? exatamente. Que daqui a pouco a gente vai comentar, que eles fazem uma salada mista ali, pegam 459 mil assuntos e colocam ali numa questão ou em 3 questões, né? Com certeza. E, e aí essa parte de dinâmica. Geralmente eles relacionam dinâmica com cinemática, né? Colocam lá as forças e tal. Aí ele não dá aceleração, mas ele dá o tempo, dá o deslocamento, e aí tu tem que relacionar com a cinemática para descobrir a aceleração. Então Coloca um gráfico para você descobrir, também é bem um comum. gráfico, né? É um gráfico de velocidade por tempo ali, aí tu encontra aceleração e tal. Então costuma cair, cara. Eu Com acho que seria certeza. isso. Olha o Bruno José aí. Fala, Bruno. Ó, o Bruno é o próximo convidado, hein, gente? Já vou deixar anunciado Pô, aqui. top, top. Deixa eu Meu então botar companheiro mais. Juerge, ele. Olha só. Deixa eu então botar mais uma perguntinha aqui sobre os assuntos, né? Que a gente até comentou que nós Sim. temos conteúdos novos. E Bom, eletromag, gravitação, termodinâmica, gases e movimento circular, não foi isso? Talvez eu tenha esquecido sim. de algum, mas acho que são esses. Aí Eu acho que lançamentos também, né? Lançamentos oblíquos, movimentos, acho que exatamente, movimentos bidimensionais, é verdade. E lançamentos oblíquos, horizontais. o Diego está aí perguntando se essas questões das matérias novas devem vir fáceis. Não sei, né? A gente sempre espera. A gente falava assim, questão de dinâmica tranquilinho, um bloquinho com forças, né? No máximo ali tu ia.
teria que saber um pouco de noção de vetores, decompor e tal, né? Em eixo X, eixo Y. Aí caiu, há 2 anos atrás, aquela maldita questão de vínculos geométricos, né? Aquela questão que quando a gente bateu o olho, a gente falou, o quê? Meu Acho Deus! que isso aqui tá errado. Eu até brinquei contigo mais cedo, eu falei, eu acho que na hora os caras trocaram, era para ser da escola naval, botaram no colégio naval, fizeram essa troca assim, eu falei, meu Deus, cara. Exatamente. Mas assim, cara, dos assuntos não. A gente poderia fazer um bolão, né, cara, para ver se fosse cair alguma coisa, o que a gente acredita que cairia e tal. Eu acho que indiretamente, ano passado, você pode até me corrigir, caiu uma questão indiretamente falando de movimento circular, falando do satélite, né? Pode ser assim, entendeu? De forma teórica e tal, do satélite orbitando ao redor da Terra, ou, sei lá, termodinâmica. Falar, um gás sofreu uma expansão, e aí realizou um trabalho. O que acontece com o volume dele, entendeu? Pode ser algo assim. Eu acho que não vai ser algo muito pesado, não. Não sei. O que tu acha? Então, eu lembro, acabou de me vir uma questão que caiu uma vez, não era bem uma questão. É porque o Colégio Naval, a gente está até comentando, né? Como ele cobra muito assunto, ele quer cobrar todos os assuntos na prova, ele bota numa única questão 5 afirmativas de 5 matérias diferentes. E eu lembro de uma afirmativa que era o seguinte: a luz sempre se propaga em linha reta. Né? Num meio homogêneo, a luz sempre se propaga em linha reta. E aí o aluno olhou aquilo, a gente olhou aquilo e falou, bom, talvez, mas quando a gente pensa em relatividade geral, isso não acontece. E ele pensava na relatividade geral, porque essa afirmativa era falsa. Então, depois que isso aconteceu, eu não lembro de mais nada. Cara, é igual aquela questão do atrito do ano passado, né? A questão do atrito, muita gente também falava, porque no gabarito estava falando que aquela era certa, mas não. Se tu pensar fisicamente, né? O pensamento físico daquela questão estava errado, cara. Então, por isso que a questão foi anulada. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tem alguma... às vezes eles pecam muito porque eles pensam que é um assunto, mas é outro, e às vezes não está no edital, aí depois para eles correrem atrás é meio complicado. Às vezes, indiretamente, esse assunto já caiu e você não percebeu. Pode ser que essa ideia do satélite tenha sido um movimento circular que já estava no edital do ano passado. Né? Esse ano eu acho que entrou, foi só a termodinâmica, não foi? Não, a termo já estava no passado também. Ah, já está. Então, assim, cara, movimento circular pode ser a transmissão de movimentos, quem sabe? Eu chutaria de novo Ørsted em eletromagnetismo. Verdade. Né? Mas acho que se ele fosse cobrar alguma coisa nova, assim, nova mesmo, talvez umas leis de Kepler em gravitação pode ser uma boa. Esse é o meu chute. Eu acho que eu chutaria mais a parte da termodinâmica, só que bem teórica zona, assim. Falar de variação da energia interna, entendeu? Relacionar com a variação de temperatura, falar de trabalho do gás, entendeu? Eu acho que seria algo mais voltado para aquelas questões teóricas, né? Para aquele quantitativo ali, do que algo de conta em si. Acho que não teria. Com certeza. Seria bem simplista. Espero que eles não se enrolem, né? Dessa de vez. novo. Até uma coisa interessante da gente comentar é que a gente tem algumas questões, talvez metade da prova seja de teoria, né? Metade mais ou menos, né? E algumas dessas questões tem aquele verdadeiro ou falso, ou procurar com a afirmativa correta ou falsa, que tem mais de um assunto, né? Ou tem 5 assuntos em 5 afirmativas. Nossa. Então, o que você acha que isso representa para o aluno? Ele fica mais preocupado com essa questão ou ele já marca o que ele sabe, a matéria que ele sabe, então ele não precisa saber todas as matérias para poder fazer? Então, eu acho que eles ficam menos preocupados com as questões de conta do que com as questões teóricas. Não sei se você tem essa percepção também. Porque, cara, geralmente as questões de conta do Colégio Naval são aplicações diretas, né? V igual a lambda F, né? Força, massa vezes aceleração, lembrar das leis de Newton ali, lembrar das forças. Eletrodinâmica, saber a associação de resistores, primeira lei de Ohm ali.
Mas a teórica te tira, abre um pouco, né, o leque de opções, né, te tira da caixinha. E normalmente o colégio naval é meio danadinho quanto a isso. Eu fico pensando nisso, porque as questões ali, né, de verdadeiro ou falso, encontro afirmativo errado ou falso, normalmente são as dúvidas, as maiores dúvidas que os alunos têm nas aulas de nono mil e primeiro mil, nas aulas de colégio naval. As dúvidas teóricas mesmo, né? Pô, normal e peso, Bruno, ou Edward, são para ação e reação, né? Essa é clássica, né? São passos. Então é ação e reação, né? Quem equilibra ali, normal e peso, corta e tal, desconsidera ação e reação, né? Tem outras coisas também, né? O som e luz, onda mecânica, eletromagnética, o som se propaga no vácuo. Como assim? Mas o filme do Star Wars ali, tu vê aquela explosão, né? Todo mundo pensa isso. O som. Exatamente. Entendeu? Então são várias dúvidas assim pertinentes, claro, mas são dúvidas dos alunos mesmo. E que eles, às vezes, eles colocam exatamente para ver se os alunos sanaram as dúvidas necessárias. Então, aí o Diego, né? Falou, teórica dá para cartear. Então, a que dá para, eu acho que a que mais dá para cartear é de verdadeiro ou falso. Porque são, sei lá, 6, 7 opções ali. E aí tu vê, pô, tu vai nas que tu tem mais certeza. E aí, pô, já tem um esboço ali, tu vê nas opções qual que tem, tu marca e vai. E às tu vezes ganha com até 2, tempo. 3 já dá para marcar, exatamente. Isso é uma coisa importante. Geralmente eu falo para os alunos assim, vê as 2 primeiras e as 2 últimas. Fazendo as 2 primeiras e as 2 últimas, você já tem um esboço de qual vai ser a resposta, entendeu? E aí tu ganha o tempo, né? Do som de Star Wars não, né? Cara, então são dúvidas pertinentes dos alunos, cara. Processo de eletrização, tem várias coisas, cara. Processo de eletrização, os alunos têm muita dúvida também, né? Claro que tem as demonstrações que ajudam a sanar essas dúvidas dele, né? Elucidar, mostrar, mas tem processo de eletrização, as trocas de deixa eu ver calor outra que cai coisa. bastante também. Processos de propagação de calor, os alunos têm dúvida, às vezes eles confundem condução, convecção, radiação, né? Teve uma questão, eu acho que tu vai lembrar, teórica também, numa dessas de verdadeiro ou falso, que foi indiretamente sobre diagrama de fases, né? Que eu acho que era o cara no patins no gelo, né? Fazia a pressão e aí o gelo fundia e tal. Tem a ideia da superfusão, sobrefusão. Então, são dúvidas normais que o pessoal tem. Nós mesmos, né? Quando éramos alunos, tínhamos dúvidas semelhantes a essas. Então, vale a pena pescar essas dúvidas e sanarem, porque provavelmente uma delas vai cair no colégio naval, se não todas. Com o colégio certeza. naval gosta pra caramba delas. Outra que eu lembrei, clássica. Essa aí é uma das melhores, que a gente estava falando outro dia, Cavaleiros do Dia, que eu lembrei agora. Temperatura e calor. Diferenciar. Temperatura, calor e equilíbrio térmico. Então é clássico também. Então fiquem de olho nisso daí. Eu acho que concordo. O Jeff botou aí, física é melhor. Concordo. Com certeza. E é isso. Cara, realmente, o cara tem que tomar bastante cuidado ali com a parte teórica. E uma outra coisa que a gente comentou que ele tem que tomar bastante cuidado a gente está pensando aí só em física, né? Mas quando ele vai fazer a prova do segundo dia, ele tem 50 questões, mais uma redação, para fazer em 4 horas. Supondo que ele faça uma redação em 1 hora, que muitos alunos não fazem, né? Muito importante que ele treine esse tempo também, ele tem 3 horas para fazer as outras questões. Ou seja, se eu não errei a conta aqui, 3,6 minutos por questão, né? Olha isso, cara. Como é que você acha que o aluno consegue lidar com esse tempo ínfimo para fazer uma prova? Isso pensando em física, né? História, português, que você tem que ler, né? Que você demanda um tempo ali para interpretar e tal. Então, como é que você acha que o aluno tem que lidar com esse pouco tempo para fazer as questões da prova? Eu digo assim que o tempo é o maior inimigo do aluno, né, no concurso militar. Eu acho que é o tempo e o psicológico, mais do que o conteúdo, né? O emocional e o tempo, eu acho que
se eles conseguirem dosar isso, eles já têm, assim, 75, 80% de chance de passar, né? Claro que estudando, obviamente. Com certeza. Mas, assim, isso é, né? Não pode... É o Não básico. pensa também que... Não pensa assim, tô com o emocional tranquilo, eu consigo otimizar o tempo ali, né? Vou passar, não. Mas, assim, cara, o colégio naval é uma prova cansativa porque, né, no segundo dia, você falou aí, tem várias disciplinas, tem história, geografia, muito texto, né, para o aluno ler. E a física ainda tem isso, né? Metade da prova dela são 6 questões. Pensar, 6 questões, pouca coisa, mas são 6 questões, sendo que 3 teóricas. E normalmente as 3 teóricas, os textos não são tão pequenos assim. Cada afirmativa tem 2 ou até 3 linhas. Então, por isso que eu falei que eles até preferem as questões de conta, eu acho, porque as questões de conta ali tu vê a imagem, tem ali Marcou, é isso aí. o comando da questão, né? Sacou qual é o assunto, já vai para aplicação direta, próximo, entendeu? E tem a Exatamente. questão da média, né? Eles têm que se controlar aí, saber quanto ali mais ou menos eles têm que fazer a média para serem aprovados e tal. Aí, ó, Isso. segundo dia é muito exaustivo. Realmente, cara. Que ainda tem a redação, que a redação não tem como, você vai ter que escrever, né? Exatamente. Então tem um padrão ali de linhas e tal, então é bem cansativo, cara. Eu vi uma vez que tu falou que prefere começar pela redação, né? Você vê o É, tema e já vai processando. eu, É uma técnica muito boa, cara. é uma técnica Que você. que a professora, que a minha professora de redação me ensinou. Ela falou assim, abre a É, prova, lê o tema da redação e vai embora, faz outra coisa. E aí, é, realmente, isso para mim dava muito certo, porque quando eu voltava para escrever, eu pensava um pouquinho no primeiro parágrafo para escrever lá, se está gravado você falou, está tatuado sim, no meu coração, tese porque argumento. E depois que eu escrevia isso, vinha o texto lá mais tranquilamente, né? Eu vou sim, ter até aí uma pergunta exato. do José Alves, que tá acompanhando a gente, perguntando qual é a nota de corte, né? Que você comentou aí que o aluno tem que dosar o tempo por causa das questões, né? Até onde Sim. eu sei, o aluno tem que fazer metade da prova, né? É, Metade de cada grupo, né? é. De E tem que. questões. E vale ressaltar que a física está no grupo de ciências, né? Então, se não me engano, são 10 questões, é isso? Juntando Seis, física, química e biologia. são 18 mesmo. Ah, são 18. São Então, 666, isso. 666. Então, 10, 18 você tem que acertar 9. Então, de uma certa forma, você teria que acertar em média 3 questões de cada, né? Então, seria mais ou menos isso. Das 18 questões do grupo Uhum. de ciências, você tem que acertar metade. E é isso, cara. Normalmente, o pessoal consegue acertar em média física isso, 2 a 3 questões, né? Então, eu acho que já ajuda bastante. Com Se certeza. acertar, se acertar as 6, já tem, né, Pô, tem boas chances de passar. boa chance de passar, exatamente. Ano passado O, eles ainda foram bonzinhos, né? Daqui a anularam pouco a duas gente e vai foi. mencionar isso, né? É, o Jeff tá falando aí que no ano dele era a primeira e segunda fase. No meu ano também. Você fazia a prova de matemática, tinha que tirar no mínimo 10 para poder É, fazer a segunda fase. eu acho que foi há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eles tentaram voltar com essa Uhum, ideia de 2 fases, não deu muito certo, eles voltaram de novo para 2 dias de prova, né? sim. Acho que, de certa maneira, faz sentido ali, né? Até mesmo o aluno não É, passando no primeiro dia, ele é tem mais chance de democrático, treinar. né? Tem chance de treinar ali no segundo dia também. Então, não Sim. sei qual custo a mais que eles têm com isso, claro, né? Mas pensando como aluno, vale a pena fazer, né? E 2 dias seguidos também, né? 2 dias E seguidos, dois você dias pega um seguidos. sábado e um domingo, é melhor do que fazer uma prova, sei lá, em maio e a outra em agosto. Eu acho melhor, fazer logo tudo de uma vez só, e Com aí certeza. vai. É. Metade é exatamente, metade é para não ser eliminado na hora, né? Senão Isso. não entra nem na média, né? Faz a média, aí depois corta, pelo que está escrito no edital, né? E É. corte para ser aprovado mesmo, aí, como eles não divulgam, né? Então fica difícil de, tipo, por exemplo, a SpaceX e a IAR, eles divulgam no site qual a nota do último aprovado. Então você já vê lá e já sabe, eu tenho que, pelo ano passado eu tenho que tirar, sei lá, 8, né, na IAR, por exemplo, 7 e pouco na SpaceX.
Então o cara já sabe sim. ali qual foi o último a ser aprovado. Né? Nos outros concursos, não, eles lançam a lista e tá lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, então a nota aí fica um pouco obscura para a gente pesquisar depois, né? Ter como referência. Né? Pois é. O Colégio Naval e seus problemas. Então, falando em Mas faz colégio naval e parte. seus problemas, É, aí a gente estava comentando que às vezes o aluno faz umas 2, 3 ali e já tem chance de ser aprovado, né? Mesmo não acertando as outras. Por que você falou isso? Qual a sua maldade aí ao falar isso? das 2 e 3? Então, É, né? É só fazer um. Eu abri até aqui, antes da live, para ver o gabarito final, né? Do Colégio Naval. aham. E aí, cara, eu tava contando aqui, ó, 6 anulados no primeiro dia e 10 anulados no segundo dia. Ou seja, né? 16 questões. 16 questões de 90, são 90, né? São É, 90 os 2 dias, é? é. São 90, ou seja, você precisa fazer 45. Você já está com, né? Boa parte do caminho já foi encaminhada para você. Então, Quase um terço da nota já está aí. quase um terço. Só física ano passado foram 2 anuladas, Aí. né? Supondo que você precise de Então, 3 por matéria, né, em física, pelo menos, em ciências, aí só falta cara, uma. não, e se tu botar, né, fizer um levantamento maior no segundo dia, que foram 10 anuladas, 20% da prova. Sim, 20% da vinte por prova. cento da prova. 20% da prova foi anulada, né? Mas aí é uma questão, né? Enfim, dada a galera às vezes não tem tanto cuidado na hora de montar. Quando anulam dá uma raiva, se for questão que você acertou. Verdade. Quando é uma Exatamente. questão que você errou, é maravilhoso. Quando é uma questão que você acertou, tu fica assim, nossa, poderia ter, né? Poderia ajudar Exatamente. ali, aumentar minha média, mas muita gente Mas, ficou triste ano passado por conta disso. Várias questões que eles anularam eram questões que eles tinham acertado. uhum. De acordo com o Aham. gabarito, o primeiro gabarito O deles, primeiro né? gabarito, claro. Realmente, essa falta de cuidado aí atrapalha um pouco a preparação do aluno, né? Aquela perspectiva dele, acho que fica um pouco mais difícil. O É, psicológico é um pouco abalado, né, do aluno. fica. Acho que fica. Eu acho que se não anulasse, eu acho que ele ficaria mais motivado, né? Mas quando tem essa. Assim, anulação acontece em concurso militar. É bem comum. São raros os casos que você não tem anulação numa prova, né? Em algumas questões. Mas o que é levado em consideração é a quantidade de anulações, né? Uhum, exatamente. Pô, se tu pegar assim, 16 questões de 90, praticamente uma questão de cada disciplina foi anulada, entendeu? Se tu com o coordenador, tu monta um simulado, e aí, pô, 20% do simulado tá gabarito errado, os caras vão pensar, o que é isso, cara, entendeu? Mandam Tu vai procurar o montar uma RH. prova, Pode ir lá procurar o RH, RH. entendeu? Entendeu? Exatamente. É tenso. E assim, cara, eu vou dizer pela prova de física, tá? A gente não pode dizer também sobre as outras disciplinas, mas assim, cara, era só eles fazerem um simples, né? Eu acho que às vezes eles querem inventar um pouco mais e acabam se embolando ali, Uhum. talvez por essa questão do edital ser muito extenso, né? E aí eles falam, a gente tem que colocar o máximo de assuntos possíveis e tal. Aí ele pesca uma coisa de hidrostática, pesca uma coisa ali de ótica, pesca uma coisa de ondulatória, pesca não sei o quê, só que, pô, na hora de jogar ali na questão, erra, né? Foi a questão do atrito, enfim, né? Tem outras ideias, inércia ser uma força, e assim vai, né? Não, exatamente. Acho que fica complicado aí para o aluno, porque, quando você falou aí, né? Quando anula, o que não está preparado e o que está preparado ganha a mesma coisa. Acaba que você nivela por baixo, né? Um pouco. É, E, acaba nivelando por baixo, né? e uma coisa que a gente tem visto aí é que a prova de física tem ficado um pouco mais difícil ao longo desses anos, não tem? Concordo. Eu E acho assim, ela você vai ficou mais perguntar, por que você difícil. acha isso?
por conta das questões teóricas. Por incrível que pareça, eu acho que as questões teóricas, de uma certa forma, aumentaram um pouco o nível de dificuldade, sabia? Porque, assim, antigamente a prova do Colégio Naval, até uns 4 anos atrás, mais ou menos, era uma prova que tinha umas 4 questões de conta e Uhum. mais 2 questões teóricas, que era ver qual era a afirmativa verdadeira ou a afirmativa falsa, como é hoje. Mas as questões de conta eram conhecimentos assim, pô, torque. Geralmente, né, a de estática era um binário de forças, então, Uhum. né, tinham só 2 forcinhas igual aos momentos ali, pá, né, dinâmica, né, o máximo que você teria que saber ali, decomposição vetorial, eletrodinâmica, né, associação em Associação série, de resistores. paralelo, Aham. né, que talvez é o que os alunos sentem um pouco mais de dificuldade. Ondulatória, V igual a lambda F, o mais difícil, por incrível que pareça, os alunos já falaram isso para mim uma vez. O mais difícil da questão de ondulatória, sabe o que é? Que eles costumam errar bastante? Eles não sabem medir o comprimento de onda, Ah, porque Éder. ele faz um desenho que não é o lambda inteiro, ele não sabe ver que o PIB é meio É, lambda. exato, cara. Eles falaram isso. Eles falaram, eu tenho dificuldade de encontrar o comprimento de onda ali, porque, né, eles costumam ver a distância entre 2 cristas consecutivas e Uhum. tal, aí ele pega a metade de uma crista, a metade de um vale. Ele não dá o comprimento de onda, a metade do comprimento de onda. E às vezes eles erram, cara. Eles erram muito. Bota o comprimento de onda em centímetro, né, numa unidade diferente do que eles estão acostumados, ou uma frequência em RPM ou BPM, Uhum. entendeu? Às vezes são erros simples, velocidade quilômetro por hora. Às vezes, né, teve a questão que tu falou do gráfico, né, do Colégio Naval, teve uma clássica. Tu vai lembrar que era aplicar a segunda lei de Newton, só que tu tinha que encontrar a aceleração no gráfico. Aham. Só que o gráfico era velocidade por segundo. Opa, o tempo Acho estava que em essa foi segundo, essa. só que a velocidade de quilômetro por hora. Isso, E aham. aí eles faziam assim e não sabiam converter, entendeu? Quer dizer, não sabiam, só que esqueceram, Não entendeu? viam na hora. É, Então, assim, os exatamente. erros, os erros que eles têm, às vezes, não são erros teóricos, são erros de detalhe, né? Eles sabiam, às vezes, só que eles, na hora da pressa, né, por causa do tempo, eles olharam ali, comprimento de onda, pum, Bom, achou. Mas a teórica não, a teórica vai fazer o aluno pensar. E aí fazer o aluno pensar, cara, às vezes dá uma dualidade, né, do pensamento. Ele pensa, cara, será que vai ser assim e tal? O cara desenha, faz o planeta, faz outro planeta, tentar entender. Ou em ótica, né, às vezes ele desenha lá um raio luminoso para tentar entender o uhum. comportamento dele. Então, eu acho que as teóricas costumam complicar um pouquinho mais. Tirando a de vínculos geométricos. De Não, vínculos essa, geométricos, essa aí não conta. Essa aí não conta. quem chutou e acertou, cara, o cara É tem que isso, ser estudado. com certeza. Deixa eu. A gente tem uns 10 minutinhos ainda, cara, essa hora passa muito rápido. É, Caraca, eu queria muito. só tocar mais um tema meio polêmico, que é Eita. quando vai ser a Ah, porcaria da prova? O aí quando que galera, a coloca no Marinha vai chat aí o nos. que vocês acham. Quando que você acha que vai ser essa bodega dessa prova que a Marinha não anuncia absolutamente nada? A iPhone não diz se vai ser anulada no final do mês ou não, se vai continuar, bate o pé, não, vamos ficar. Ou fala, não, não vamos fazer. E o Colégio Naval está lá, a ser definida. A Escola Naval está lá, a ser definida. O F5 é o nosso melhor amigo, né? Exatamente. A gente vai ficar no F5 ali pra ver, ó. Vai ver se aparece alguma Já saiu a coisa, né? data, já saiu a data, já saiu a data, já saiu a data. Cara, aí, ó, certeza será depois do Efon. Com Tem que ser, certeza. né? Tem que ser, Mas né? Mas a Efon, a gente tava até falando que é capaz da Efon chegar na semana da prova e falar assim, ó, gente, caraca, tem um concurso esse final de semana. manda um Vamos e-mail adiar, pro vamos pessoal para adiar. anular. É isso, para adiar, é isso Manda aí. e-mail assim, ó, portal vai, adia, entendeu? Mas aí, ó, cara, eu chutaria, sei lá, dezembro. Pra deixar emocionante, eu colocaria dezembro, perto do Natal ali.
Imagina, seria Emocionante. legal? Pra Presentão de gente, Natal? pra gente não seria legal não, porque a gente vai ficar trabalhando Não. até 23 de É, e o dezembro, vamos nosso, estar lá. é porque o nosso planejamento, cara, imagina, o nosso planejamento geralmente ali é agosto e tal, imagina colocar dezembro. O ideal Nossa. era ser outubro, né? Que setembro, outubro parece que vai ser o mês aí dos concursos militares, né? Serão os meses, né? Uhum. Então, sendo bem sincero, eu queria outubro, mas é bem capaz deles colocarem ali dezembro, cara. Dezembro, novembro, né? Já tem uns concursos aí que estão sinalizando colocar em novembro, então. É, A eu também Tia Amarela, chutaria. ela quer que a gente sofra mesmo, né, cara? Aí, em janeiro, eu falei, meu Deus, É, não faz isso não, cara. não, brinca, brinca não. Já basta o Enem ano que vem. Pô, nem Então, fala, cara. realmente eu também acho que novembro ali já vai ser uma. Claro, né? Tudo depende de como vai ficar a pandemia, blá blá blá, né? Tudo aquele que a gente já sabe, mas supondo que o quadro permaneça, né? Como a gente está vendo, talvez acho que novembro já é uma boa data, realmente. É. E Né? depende também da escola naval, né? Porque as datas ficam bem casadas do Colégio Naval e da Escola Sim. Naval. Então, geralmente eu acho que eles lançam primeiro a Escola Naval É, a e escola deve aí ser agora em você setembro, provavelmente. e aí tu faz uma contagem ali de semanas ali, geralmente umas 2 semanas, né, entre as duas provas, e aí eles colocam a prova do Colégio Naval. Antigamente era assim, né? Primeira quinzena de agosto, Colégio Naval, última quinzena de agosto, Escola Naval. Agora, Sim, com essa pandemia, mudou tudo, então não tem como prever nada. exatamente. Aqui é uma Emoções especulação pura que a gente fez agora, com certeza. é um chute muito no alto, assim. Não Sim. tem nenhuma ideia. E assim, o Colégio Naval, além de polêmica, é uma prova imprevisível, né? Nessa questão de data. Às vezes você pode chegar aí, a data do Colégio Naval aí, saiu, entendeu? Às Exatamente. vezes você nem está esperando e sai, né? Então Exatamente. Só não vi alguém tem mandando como ter mensagem uma no previsão. grupo de que, ó, saiu data de tal prova. Exatamente. É Aí todo bem. mundo, é igual resultado, né? Resultado, saiu a classificação do Colégio Naval, saiu a nota, saiu a prova, todo mundo vai lá desesperado para ver, né? Aí, Exatamente. aí fica nessa correria. Mas é uma correria legal, cara. Apesar de todos os problemas, a vibe da prova do Colégio Naval, desse fundamental, é bem legal, porque é uma pressão muito grande, né? São crianças, né? São adolescentes, então eles estão norteando, eles estão basicamente escolhendo a vida que eles vão ter daqui a 10 anos, Uhum. pelo menos, né? Então, daqui a 10 anos, eles almejam ser o quê? Marinheiros, né? Serem da aeronáutica. Então, é algo importante, assim. E ver o rostinho das crianças. Assim, todos os concursos militares são legais quando nós vemos os alunos sendo aprovados, mas os alunos, né, a nível Mais fundamental, novos. eles Aham. mais novos, assim, ver os olhos deles brilhando, felizes que conseguiram aquilo, né? É a mudança de vida total, né, cara? Mudança de Com vida total certeza. na vida deles. É, então, vamos a mais uma polêmica, né? Eita, Só, só tem polêmica nessa prova. Ah, antes eram 143 vagas que eu anotei aqui, com 29, se não me engano, para cota. Dessas, né, 143, 29 eram de cota. E agora a gente tem uma redução para 129 vagas, né, sendo 26 para as cotas. O que dificulta sim. ainda mais, claro, né, menos vagas, menos chance, né, de ser aprovado. E eu vi muita gente preocupada, né, com essa redução. Foram, eu não sei fazer conta de cabeça, foram 14, eu acho, 14 vagas, eu acho, que é bastante, né? Tipo, 14 em 143 é 10% das vagas reduzidas. Então, como é que você acha que o aluno aí tá nesse momento aí de ansiedade e ainda ver um número de vagas sendo reduzida depois do edital ser lançado, né? Porque foi uma retificação no edital, alegando provavelmente sobre o Covid, sobre a pandemia e tal. Como é que você vê o aluno que está se preparando aí, preocupado com essa redução do número de vagas? É preocupante, cara, porque ele já tinha uma certa preocupação, né, com essas 143 vagas e agora reduziu mais um pouco.
Então, eles têm essa preocupação. Tem a galera que diz que é porque todo mundo fica nessa expectativa das meninas entrarem, né? Que essa redução pode ser pensando já no futuro próximo, Uhum. dessas vagas serem destinadas às mulheres, às meninas. Mas, por enquanto, não teve nenhuma Um confirmação. posicionamento. É. Nenhum posicionamento. O certo mesmo é que. Aí, ó, o Jeff mandou até isso aí, ó. Mas, cara, é ruim, entendeu? Vai aumentar a concorrência. Sempre um concurso, quando você tem redução de vagas, mesmo que seja, tu pensa assim, de 143 para 129, né? Para 129, 129. isso. São poucas vagas que reduziram, mas isso vai fazer diferença, né? É diferente, por exemplo, do concurso da EPICA, que a quantidade de vagas é maior, entendeu? Então, tem esse diferencial aí, né? O importante é que os alunos não se abalem com isso, né? Porque, como a gente falou, o emocional conta bastante. Uhum. Então, é aquilo, é foco na prova, estarem preparados para aquilo. Independentemente, você só precisa de uma vaga, né? Então, uma vaga já é o suficiente para você. Você não precisa das outras vagas. Então, você tem que focar na tua vaga, né? Que está te esperando, te aguardando, e assim seguir, entendeu? Aí, dinheiro deve ter. Aí é outra questão, né? Aí é outro problema. Mas, assim, para quem tem problemas, né, para pagar, existe já a isenção, né, da inscrição, do Sim. pagamento de inscrição. Então, é uma coisa que eu acho que é recente, assim, recente, deve ter 10 anos, e talvez isso, É. por aí, né? Então, é uma coisa que já o pessoal que não pode pagar, né? Porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que não podem pagar. Inclusive, uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho muito interessante, a gente até comentar um pouquinho, que Uhum. é o soldo bruto do aluno é quase R$ 1.300. Um pouquinho mais, né, de R$ 1.300, o soldo bruto do aluno, que é mais que um salário mínimo, né? E É. eu já vi muitos alunos que, inclusive nossos alunos do Elite, que geralmente quando o aluno ele tem tipo, ele é muito expressivo, né? Tipo, ele se dedica pra caramba, ele estuda muito, ele sabe muito, a gente convida ele para permanecer na escola. É engraçado isso, né? Tipo, continua estudando mais com a gente para você lá na terceira série fazer um negócio maior. Não quer dizer melhor ou pior, né? Fazer um negócio diferente. Né? Então, muitos alunos ficam com a gente para estudar para o IME, para estudar para o ITA, para estudar para a Olimpíada, para ir para fora, para ir para o exterior, né? E eu lembro de alguns casos, alguns alunos que até queriam continuar com a gente, mas essa renda ia fazer parte da renda familiar deles. Então, isso é Sim. uma coisa bem, que eu acho que é bem interessante aí. Eu não sei se o público que está vendo a gente aqui hoje, né, tipo, pelo Instagram, né, com celular, sabe, toda aquela premissa de uma classe um pouco mais, digamos, favorecida, né, uma classe média ali, vamos Privilegiada, chamar né? de De uma certa forma. privilegiada, de certa maneira. Né? Então, entendam que a gente está falando de privilégios, tá, gente? A gente está tomando até esse cuidado, né, para citar. Mas, realmente, pode haver muitos alunos que necessitem dessa vaga, inclusive para sustento da família, né? Então, acho que é um concurso, o concurso militar, ele permite isso pro aluno, né? O privilegiado, vocês entenderam, né? Eu sei que vocês entenderam. Então, inclusive, quando eu conheci o concurso militar, né, eu fiz IME, eu quis entrar no IME, quando a primeira vez, né, eu vi a IME, ITA. Por quê? Porque era um lugar que me pagava para eu poder estudar. Então, é uma coisa assim que, de certa maneira, motiva, né, cara? Eu acho. Sim. O Sabino fala, Sabino, né, nosso professor de matemática, foi meu professor Pô, de matemática, top. ele fala assim, cara, não tem motivação maior do que você ser pobre. Porque você precisa daquilo, você vai lutar pelaquilo. Então, tipo, a gente tava falando, reduzir o número de vagas, mas, caraca, se eu tô dedicado, se eu tô empenhado, se eu tô lutando pelaquilo, eu quero a minha vaga, eu preciso de uma, né? As outras 128, o pessoal que É, lute. exatamente. Você está lutando pela sua vaga, não a vaga dos outros, entendeu? E, cara, isso que você falou realmente é importante ressaltar, porque, cara,
tu pensa, a cabeça de um adolescente, às vezes ele não tem condição nenhuma, a família dele não tem condição nenhuma, e aí ele tem a chance de entrar, ele consegue entrar numa instituição militar, seja EPK, mas no caso nós estamos falando do Colégio Naval, e aí ele ganha um soldo expressivo para a idade dele, né? Esse valor é um valor expressivo para ele. Pô, imagina, um adolescente que não ganhava nem mesada, não tinha nada, começar a ganhar R$ 1.300, né? Todo mês. Então, cara, eu falar assim, vou dar um exemplo bem recente de um aluno que eu tive ano passado, né? Um aluno muito bom, tá? Ele foi turma especial lá do Elite, que a gente, ano passado, passou pro Colégio Naval. Aí eu tava conversando com ele, com a prima dele, que é muito amiga minha, coincidência, e aí ele tava falando que ele tava destinando o dinheiro todo para a família, porque a família não tinha condições, né? Ele vivia de bolsa e tal, né? Bolsista. E a primeira coisa que ele ganhou nesse período foi um celular, que ele não tinha celular. Aí eu achei isso maneiro, assim, cara, que ele, né, a família dele, uma família de uma região mais periférica e às vezes ele não tinha nem acesso direito à internet e tal. Ele ficava direto no colégio estudando, então para entrar em contato com ele, às vezes eu tinha que falar com a prima dele, né? Ele mandava a questão, eu resolvia para ela mandar para ele, mostrar para ele. Então agora ele tem acesso à internet, a celular, e eu acho que isso parece bobo, mas é algo que pode melhorar, pode estimular a vida dele, né? Pô, ajudar na casa, pagar algumas contas lá da casa dele, ele ter o seu próprio celular, né, para ele poder se comunicar também, né, com o meio externo, né? Com os pais, com os responsáveis. Então, assim, por isso que eu falo que esses concursos, né, a gente fica mais emocionado, assim, não que os outros a gente não fique, porque, cara, são muito jovens, são muito novos, às vezes eles mudam a vida da família deles com isso. Tão jovens, com, sei lá, 14 anos, 15 anos, e eles conseguem mudar a vida de toda uma família por conta dessa aprovação no militarismo, né, no Colégio Naval, no IPCAI, enfim. Então é legal. É a mesma história, né, fazendo uma analogia com o jogador de futebol, quando estoura, né? O jogador de futebol novo, né, vai lá para a Europa, o cara fez a família dele tá feita. Então, no caso do militarismo também. Além da vida dele, obviamente, né? Com certeza. E o cara já sai dali, né? Já sai empregado, né? A gente brinca muito isso hoje, né? O cara já sai empregado, ganhando um salário de oficial, né? No caso do Colégio Naval, né? O cara sai como oficial. Então, o cara sai com um salário que eu posso estar enganado quanto ao percentual, mas é tipo 5% da população ganha, né? Então, é uma coisa assim que faz parte de um escopo muito maior do que às vezes a gente... É que às vezes a gente comenta que tem as questões, tem a aprovação, tem a dificuldade, mas, cara, quando o cara passa, a gente vê muito isso, né? É emocionante por vários motivos, como você falou. A gente fica emocionado com o cara, não só porque ele passou, eu brinco com eles que eu falo, gente, você tem que passar porque eu tenho que garantir meu emprego no ano seguinte. Eu brinco com eles, né? Mas também a gente vê que, cara, aquilo dali para ele é um vislumbre, né? Como você falou no início, é o sonho do cara. Pode ser um sonho porque ele quer ser da Marinha mesmo. Pode ser um sonho, às vezes, dos pais, né? Por exemplo, a minha mãe queria que eu fosse da Marinha, por exemplo. Né? Eu que desvirtuei, fui pro exército, mas pode ser um sonho, às vezes, da família, ou pode ser um sonho do cara ali, às vezes, de fazer a vida, né, dele. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante aí. Já sai ganhando 5K, exatamente. 5K, acho que é 6 e pouco de salário bruto. Se eu não estou enganado. E aí já almeja daqui a alguns anos a viagem de ouro, né? Ainda tem na Escola Naval. Depois tem da isso, Escola né? Naval. Tem a viagem de ouro, exatamente. Então, o irmão de um amigo meu foi assim, cara. A família dele também bem humilde. Tem vários casos, né? Nós temos vários casos de amigos, pessoas próximas, até alunos também, que tinham uma vida muito, como eu posso dizer, precária, né? Bem humilde, e conseguiu, assim, mudar a vida da pessoa, a vida da família, né? Dos pais,
por conta dessa aprovação no Colégio Naval, né, nesses concursos militares. Então, assim, e os jovens, eles valorizam muito isso, né? Valorizam a família, o investimento da família, né? Às vezes é algo que você vê, assim, os familiares apoiando realmente, né? É até engraçado tu ver, né, assim, nos concursos de colégio naval, a quantidade de responsáveis que vão junto com os Uhum. alunos, né, falando, dar aquele apoio para ver que não só o corpo de professores, mas o corpo familiar, eu acho que é até mais importante, né, do que os professores. Os professores Com passam certeza. conhecimento, mas tendo o apoio dos familiares, eu acho que é o mais importante. E aí os caras, né, os pais, as mães estão lá, os tios, dando aquele apoio, ficando até o final para buscá-los ali. Então eu acho bem legal isso, cara. Com certeza. Isso é uma parada bem interessante pra gente, né, também, que vê isso acontecer, a gente não vê a transformação completa, né, porque depois eles vão embora, mas a gente vê o início ali da transformação e sabe que o processo vai dar certo, né, vai dar tudo certo. Vai. Assim, com todas as críticas à prova em si, né, Uhum, a gente tem que separar a prova, né, o concurso de admissão da instituição. Você sabe exatamente. que ele, entrando no Colégio Naval, ele tá feito, cara. Ele vai ter excelentes instalações, né? Vai ter um corpo de docente bom, vai ter os militares, né, os superiores ali, que vão dar uma educação para ele de Uhum, qualidade. Então, a gente sabe que, assim, de uma certa forma, a gente fica triste, né? Como se a gente perdesse um ente querido nosso, mas a gente sabe que ele vai estar num lugar melhor. com certeza. Acho que isso também faz parte desse processo, não só do Colégio Naval, né, como todos os concursos. A gente destaca Sim, mais o Colégio Naval por serem pessoas mais jovens, né? Então sim. acaba sendo mais expressivo realmente esse final aí, essa passagem. E o apego, tem a questão do apego emocional também, né? Os alunos vê eles novinhos indo para lá e depois, Uhum, né, lá na frente vê-los bem lá já com a farda branca, né? Tu vê uhum. assim, caraca, como é que a pessoa muda, né? Em 3 anos ali. Eles voltam para dar palestra às vezes com a gente, né? Então tu vê ele fardadinho É. ali. Tu fica assim, cara, você quem é? Ele, sou fulano. Aí tu fica, caraca, você é fulano? Não, não acredito. Não, então, para tu ver, eu fui numa dessas formaturas, né, dos alunos de terceiro ano, de terceiro ano normal. E aí, um desses alunos que estaria se formando agora, ele entrou pelo Colégio Naval no primeiro ano, ele fez a prova e entrou, e aí ele foi no baile de formatura com os alunos, os colegas que Uhum. seriam da turma dele do colégio normal. E aí, quando ele veio falar comigo, ele falou assim, mestre, tu lembra de mim, não sei o quê? Aí tu, calma aí. Aí depois, quando ele começou a falar assim, meu Deus, tu tá tão diferente. A pessoa que era tão pequenininha cresce, né? Tem as questões físicas também, né? Que Uhum. devido O você tem um militarismo em ganho de si, né? massa e Uhum. tal, né? O militarismo. Eu falo, caraca, como que você mudou em 3 anos? Eu falei, velho, isso aqui, né? O timbre da pessoa muda, a voz da pessoa muda e tal. É engraçado, depois de tanto tempo, quando você revê os alunos assim, né? Os alunos e as alunas, né? De uma maneira geral. Você vê que eles estão bem, estão felizes, e que quando ele fala, pô, mestre, obrigado lá daquela época, porque que você me deu total apoio, né? Se você não tivesse dado aquela dicasinha na prova, nem que Uhum. seja mínima, cara, né? Porque a nossa participação é ínfima perto do Da que ele conquista do pode aluno. Uhum. pela conquista do aluno, né? Mas sendo tão pequenininho assim já é importante para a gente. Esse muito obrigado, eu acho que esses agradecimentos eu acho que valem mais que qualquer coisa. Com certeza. Isso daí pra gente é o reconhecimento também do nosso trabalho, né? Que É eu a acho que garantia, é a garantia do emprego, é como a tu garantia falou do aí. emprego do ano seguinte, exatamente. É, Mas, é, bom.
Cara, eu acho que eu zerei aqui o que a gente tinha marcado. Eu dei check em tudo, estava até Sim, olhando aqui para ver se tinha alguma coisa. Eu queria que você pudesse deixar um recado aí final para os alunos, uma mensagem de algumas dicas, né? Aquelas dicas finais assim que a gente sempre faz em vésperas de prova. Suponha que seja sim. uma véspera de Ah, prova aí. Fala aí. uma dica, uma pergunta que eu vou fazer para você antes de. Eu fiquei nessa dúvida agora. Opa! Se os alunos perguntam para você, Edward, qual a melhor forma de estudar física? Ou qual material que você aconselharia? O que que você diria? Olha, eu vou responder isso de duas maneiras. Né? De duas maneiras. Sim, Você vai entender por que eu vou responder de duas maneiras. Para quem é nosso aluno no Elite, a gente tem as apostilas, que eu sei que muita gente, de certa maneira, ignora ali, às vezes, as apostilas, né? E eu posso falar uma coisa, como eu escrevi as apostilas, a maior parte delas, eu sei que muitas delas têm ali o conteúdo necessário para o concurso, né? Elas não vão, às vezes a gente perde um pouquinho a mão, é claro, né? Não é perfeito, mas é voltada para o concurso. Então, pô, se o cara sim, trabalha ali com a gente, cara, a apostila é a referência dele. Né? Se o cara não tá com a gente ou zerou a apostila, né? Tipo, já matou ali tudo, eu sempre recomendo o cara pegar um livro, pode ser o Tópicos, pode ser o Física Clássica, pode ser o Beatriz Alvarenga, um ótimo livro, e estudar conceito, estudar a parte teórica. Né, que até a gente, enquanto estudante, a gente abstraía muito da parte teórica, queria fazer conta, queria fazer exercício. Principalmente o pessoal do Colégio Naval, que é tarado por matemática, eles querem fazer a conta. E, às vezes, ele não entende física ou não consegue fazer uma questão diferente que cai na prova, porque sim. ele não estudou o conceito. Então, eu diria, cara, física, a matemática é importante na física? Sim. Mas a matemática é a segunda parte, eu acho. A primeira parte é fenomenológica. Eu Certeza. costumo usar muito essa palavra. Então, cara, estuda os Sem dúvida. conceitos e depois faz questão. Porque quando você sabe o conceito, fazer questão é fácil. Fácil assim, né? Você faz rápido várias delas. Do que você tentar fazer uma e não saber, você ficar burando um gabarito, aí você olha e decora uma e faz a outra parecida. Quando cai uma diferente, você tem que olhar de novo. É difícil isso. E vai cair uma na prova, vai cair diferente. Né? Mas se você viu o É. conceito, sabe bem aquilo, e no naval, como a gente comentou, né, metade da prova é teórica, não tem o que falar mais. Eu faço duas analogias que eu acho engraçado, mas eu acho que são pertinentes à parte de conta, tá? Para o Colégio Naval. Uhum. Eu costumo falar que é igual receita de comida ou de bolo, que tu olha aquela receita, tu vai seguindo aquilo, tu vai fazendo, vai chegar um certo tempo, de tanto que tu tá fazendo, que aí tu faz por conta própria. Ou Uhum. andar de bicicleta, cara. Quando você é pequenininho, você bota aquelas duas rodinhas, depois você vai tirando a rodinha, depois a outra, né? E vai por conta própria. Ou você tem aquela pessoa empurrando você. Uhum. É isso. Eu acho que tu tocou numa parte importante. Os concursos militares, cara, por isso que eu acho que a questão da dificuldade vem por isso, deles querem ver os alunos sabendo física, né? Uhum. Porque eles estavam ligados muito na parte de conta. Então, saber a parte teórica é muito importante, né? Beatriz Alvarenga, tu falou perfeito. Eu ia citar um, cara, não sei se você conhece, esse aí foi indicação do Gianotti na época, porque é uma coleção, são 8 livros, e a parte teórica dele é, assim, fenomenal. Então, assim, para o Colégio Naval, eu acho que a parte física a parte teórica de física é muito importante, que é o Uhum. Robortella, cara. O Esse eu não, Robortella, esse eu não conheço. depois até te passo, né? Eu tenho em Uhum. PDF, assim, mas assim, o Robortella é muito bom na parte teórica, cara. Então, você tem que estar, assim, afiado na parte teórica. Eu acho que vale mais do que na parte processual de conta, porque a parte de conta, assim, normalmente no colégio naval é aplicação direta, né? Sim, Não tem muita pegadinha. sim, com certeza. Aí, o Olha, Robortella, assim, são 8 volumes, cara. Ele é bem divididinho, assim. Tem uma parte só de cinemática, uma parte só de dinâmica. Então,
seria a minha indicação, mas a Beatriz Alvarenga também, ótimo. Esse Ótima livro é pedida. fenomenal. Deixa eu Não aproveitar. precisa mirar muito lá no alto, né? Que a galera já pensa logo, Ramalho, Tópicos, Moisés. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, né? Não precisa disso tudo, pelo menos agora. Moisés é lindo, mas. Moisés é maravilhoso. Não pro CN, né? Senão a cabeça da pessoa explode. Deixa eu só aproveitar aqui e botar mais uma perguntinha pra gente. Se a gente possui alguma dica para quem está no último ano de chance no concurso. O que você tem a dica aí? Cara, concentração, eu acho. Planejamento e concentração. Né? Porque agora, quando chega no último ano, que acaba sendo pior, porque a pressão... a pior pressão, eu acho que é a interna, né? Quando você se auto-cobra. Então, tenta relaxar o máximo possível, cria um planejamento, procure seus professores, seus coordenadores, tá? Porque eu acho que criando um planejamento você está bem preparado, acredito que você já tentou algumas vezes ou alguma vez. Então, já conhece a prova, que é o diferencial, tá? Você saber a prova, saber o concurso, conhecer o concurso, eu acho que fundamental. Te diferencia da galera do nono ano, como a gente estava mencionando até na outra live, né? Que às vezes eles não tiveram contato com nenhum concurso militar ainda. Então, aproveita que com certeza você vai entrar, cara. Só ter calma e concentração e planejamento, que é o principal. Eu tenho uma dica, assim, não é bem uma dica, né? Eu não costumo dar muito discursos motivacionais, porque geralmente os meus discursos são desmotivacionais. Mas eu acho que é uma coisa importante que me falaram quando eu era aluno, e eu falo isso para meus alunos, né? Quem me conhece entende que eu não estou no sentido de eu não estou torcendo contra, né? Mas é um fato. Mais pessoas vão ser reprovadas do que aprovadas no concurso. Isso é um fato, né? Um dado. Então, uma das certezas que nós temos, né? Isso é uma das certezas, exatamente. A entropia é crescente. Então, uma coisa que eu falo sempre tenha um plano B. Parece ruim, né? Parece que você fala, não, mas eu não estou focando. Não, é porque a partir do momento que você tem um plano B, você relaxa para poder fazer o plano A bem executado. Que foi o que o Bruno falou, cara. Você tem que ter um foco, você tem que ter calma, você tem que estar com um psicológico bom na hora da prova. Então, se você tiver um plano B, você sabe que se o plano A não der certo, você tem um plano B, então você fica mais relaxado. Não é você não se dedicar ao plano A, mas é você ter outras opções, né, de desenvolvimento que, se você não passar no concurso, pode ser o seu último ano. Eu não sei qual é a situação também, vida financeira, essas coisas todas, né? Claro que isso influencia bastante. Mas se isso não for o principal, se for o seu último ano, cara, você pode fazer outro concurso no ano seguinte. Né? Digamos, ninguém vai morrer se você não passar. Né? Então, acho que é importante você ter isso em mente também. Sempre tem a chance da gente não conseguir o que a gente quer. Na verdade, a gente consegue menos coisas que a gente quer do que do que a gente consegue, né? Então, é importante você ter isso em mente. Lutar para conseguir o plano A, é claro, mas ter em mente um plano B. Seu plano B pode ser, sei lá, escola naval, seu plano B pode ser um concurso de terceira série, né? Sei lá, pode ser uma SpaceX, uma EAR, uma EFON, qualquer outro concurso de terceira série, que não que o Colégio Naval te dê base para você fazer todos eles. Mas, cara, você já se preparou bastante para um concurso, então talvez seja mais fácil você até se preparar para uma outra prova. Então, eu diria isso. É meio desmotivador, parece, né? Mas não, é o planejamento, cara. Entra dentro dessa ideia do planejamento. É você planejar e começar a ver, observar outras coisas também, né? Analisar a sua vida sobre outras perspectivas, né? Às vezes, tu pode tentar ficar focado lá na Marinha, vou dar o exemplo, né, do Colégio Naval, e lá dentro você vê que não era aquilo que você queria, e você acabar desistindo no meio do caminho, entendeu? Ou falar assim, eu me daria melhor na aeronáutica. Aí tu passou
focou direto no Colégio Naval, passou o Colégio Naval, deixou o IPK de lado. Não, cara, entendeu? Tenta, faz as duas provas, né? Tem esse plano A e plano B, né? No caso da galera do nono ano, do primeiro ano, né? Só tem essas duas opções, né? Na questão militar. Então, cara, tendo essas duas opções, a gama é maior. Foi o que você falou, você fica mais relaxado. Então, no caso da EPICAR, né, a prova é antes, normalmente é antes do Colégio Naval, então você já tem um parâmetro ali, já sabe. Então, os alunos que mandam muito bem na prova da EPICAR chegam na prova do Colégio Naval mais relaxados. E aí o rendimento deles tende a ser maior. Isso acaba influenciando. Isso é coisa que isso é um fato que talvez esse ano não aconteça. Então, pode ser um fator negativo, vamos utilizar essa ideia, mas que normalmente isso acaba ajudando, né, o aluno fazer EPICAR, ficar mais relaxado, igual pré-militar, né? Faz as provas, cara. Faz todas as provas. O que pintar, pintou, né? Já ter essa tua ideia e tal. Tu quer entrar pro militarismo, então siga a tua vocação, né? Siga o que você queira e não fique fixo naquela ideia de querer só uma coisa. Comece a ver outras coisas, porque eu acho que eu acho que tende a ser melhor, né? Os alunos, normalmente o rendimento dos alunos melhora, né? Eu costumo dar uma olhada assim na galera, o rendimento dele nos concursos acaba melhorando nos concursos quando eles abrem esse leque, né? Que você falou. Ter o plano B, ou talvez o plano C, quem sabe, né? Se tiver o alfabeto inteiro de plano, melhor ainda. Se tiver o alfabeto... Pô, militarismo tem várias instituições boas aí. Então, pensa assim, pô, Bruno, estourou a minha idade, não consegui nem CN, nem EPICAR. Estuda para a SpaceX, estuda para a Escola Naval, estuda para a AFA, para a EFON, entendeu? Não se desmotiva por conta disso. Se você tem o sonho de entrar numa instituição militar, seja ela qual for, né, no caso da Marinha, se você não conseguiu o CN, não é porque você não conseguiu o CN que você não vai conseguir a Escola Naval. Já aconteceram casos, né, de alunos que não passaram no Colégio Naval, mas passaram na Escola Naval, que todo mundo fala, caraca, a prova muito mais difícil muito mais e tal. difícil. Por quê? São concursos distintos. São cursos distintos. Talvez a prova do Colégio Naval para você tenha sentido mais dificuldade que da Escola Naval. Porque Colégio Naval são várias disciplinas, Colégio Naval, física, química, às vezes biologia, né? Você está vendo pela primeira vez. Quando tu chega lá para fazer a prova da Escola Naval, cara, tu já viu praticamente toda a matéria, você está só revendo, né? Você não tem algumas matérias. Então, você tem, a quantidade de matérias que você vai fazer a prova é menor. Então, não desista do seu sonho. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode dizer é isso, não desistir do sonho e, como você falou, ter sempre, abrir, né, a tua cabeça para outras possibilidades. Exatamente. Acho que isso é muito importante aí. Eu perdi aqui o nome de quem perguntou. O Niltinho. Então acho importante aí você ter isso em mente, muito, muito importante isso. Cara, é a melhor coisa, cara, a melhor coisa você ter, é um planejamento de vida, né, porque foi o que a gente mencionou já, isso vai mudar não só a sua vida, mas a vida de todo mundo ao seu redor, seus familiares, né, sei lá, namorado, namorada, cônjuge, enfim, né, todo mundo que estiver no seu ciclo. Então, eu acho que a melhor forma de você focar nisso é tendo esse planejamento, tendo essa abrir essa cabeça, pensar melhor que vai dar tudo certo. Certeza, certeza. Só criar um planejamento certinho que vai dar tudo certo. Certeza, é isso aí. Né? E uma coisa que a gente brinca muito também é que a gente já tem 10 anos aí dando aula, né? Uma década já, né? E você tu pensa assim, tu fica, caraca.
Já faz tempo, né? Tá ficando velho, Bruno. Não, cara, eu ficando careca já. Tá ficando Saber. careca. Mentira. Mais, né? Mas, Mas, e você fez o ERJ, né? Então, fiz o ERJ. e talvez hoje, talvez não faça tanta diferença se você fez o ERJ, se você fez o FRJ, se você tivesse feito o UF, né? Porque no final a gente se torna aquilo que a gente estava treinando para se tornar, né? Então, o cara, bom profissional vai sair dali, não exatamente da onde ele estudou. É você que faz o seu futuro, né? Essa é a melhor frase que a gente pode levar para a vida. Você que faz o seu futuro. Uhum. Não importa da onde que você venha, se você se dedicar, se você estudar. A gente até hoje estuda, né? Para montar aula, para fazer as coisas e tal. Uhum. Até hoje a gente estuda, então, estudar, se engajar. Então não tem coisa melhor do que você se preparar e continuar se preparando, né? Não cair. Não vou utilizar esse termo zona de conforto, mas assim, não criar um comodismo para aquilo, não pensar assim, eu atingi um determinado patamar, né? Um determinado nível, uma determinada meta, um nível, uma meta, e aí eu vou relaxar. Não, busque outras coisas. Busque coisas maiores, você é capaz disso. Né? Se você chegou ali, porque você tem capacidade. Então você tem capacidade de conquistar coisas maiores. Basta você querer, basta você se planejar, você se esforçar. Esforçar, a galera se esforça, mas assim, se planejar para almejar aquilo. É o militarismo, entendeu? Se você tem um sonho do militarismo, basta você se planejar, né? Não precisa se esforçar muito, né? Essa intensidade muito grande, basta manter uma constância, uma organização que você vai entrar. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos, ou daqui a 4, 5 anos, mas você vai entrar. Né? O tempo é o nosso inimigo, mas ele pode ser o nosso amigo. Exatamente. Que é o que a gente falou da pandemia, né? Exatamente. Está sendo nosso amigo. As 4 horas de prova são nossas inimigas. Exatamente. O tempo tem essas nuances, né? Ele pode nos prejudicar, mas pode nos facilitar algumas coisas. No caso da galera do Colégio Naval, como outros concursos que acontecem, né, no primeiro semestre, está sendo um amigo, porque o tempo de preparação está sendo maior. Então, aproveite esse tempo que você está tendo, que vocês estão tendo a mais, para se organizar. Ainda há tempo, galera. Então, essa é a melhor coisa. Ainda há tempo. Como o Colégio Naval divulga tudo em cima da hora, né? E não costuma dar um prazo, então até eles lançarem a data, vocês têm tempo para estudar, entendeu? Exatamente. Show. Cara, eu acho que a sua dica do planejamento é fundamental. Como você falou, o aluno já estuda muito, né? Nosso aluno, a gente vê o aluno de 9º ano é muito esforçado. Só que é aumentar a eficiência dos estudos, né? Então, gastar um tempo planejando é melhor do que você não planejar e ficar fazendo aleatório. Então, a gente sabe, né? Nenhum rendimento é de 100%, né? Mas a gente busca sempre o mais perfeito possível. A gente sempre está em busca de Carnot. A gente está em busca de Carnot. Foi mal as referências aí, que a gente é muito... mas é isso, cara. Que não pense em ser perfeito. Né? Não pense em ser o melhor. Você fazer o seu melhor, eu acho que é o principal. Exatamente. Ser o melhor, o top, não, você faz o seu melhor. Que você fazendo o seu melhor, você vai crescendo internamente e externamente também. Exatamente. Não só na questão dos estudos, mas na questão da vida, né? Isso aí, exatamente. E você fazer o seu melhor, uma coisa também interessante é que o seu melhor pode ser o suficiente para você passar. Então você não precisa fazer mais nada além do seu melhor. Exatamente. Então... entendeu? Tem gente que pensa assim, não, eu quero estudar para ser o melhor, ser o 01. Não, gente. Você pode ser lá o 120, sei lá, 126, né? Você pode ser o 126. 129 pode ser. 120, tu pode ser o 129, cara. Eu ficaria muito feliz de ser o 129.
Com certeza. Eu ficaria bem feliz de ser o 129. O Por quê? primeiro e Porque o eu tô último dentro. entram do mesmo jeito, exatamente. Isso aí. Exatamente. Não pense em ser o primeiro, ficar entre os primeiros. Pense em entrar. Que é isso, que é fazer o seu melhor. Não é ser o melhor. Eu acho que, assim, você ser o melhor não acaba sendo uma consequência, mas assim, né, vai de acordo com o seu nível de preparação, né? Uhum. O concurso exige essa classificação, né? Então você tem que ter essa classificação, esse ranqueamento. Então você vai acabar tendo o melhor ali para aquela situação. Mas é isso, cara. É você fazer o melhor que com certeza é o que você entra. Entendeu? E aí fazer o Exatamente. melhor te ajuda até lá dentro, né? Porque física no colégio naval é uma das disciplinas que mais reprovam, tá, gente? Uhum. Então, ó, estudem física. Por isso que foi a dica do Edward. Teoria é importante. Às vezes os alunos entram no colégio naval e aí não sabem direito física. Então, já serve para a vida de vocês lá dentro. Aprendam física. Física não é só fórmula não, tá, gente? Física não é matemática, só para avisar também isso. Física não é É, matemática, é uma ciência, mas não é só conta. A parte teórica eu acho que diria que é mais relevante do que a de conta, né? A conta é um complemento, né? É um exatamente. complemento matemático. Exatamente. Bom, Eu acho que acho que foi isso, né? finalizamos, né? Show. Pô, falamos bastante aí, eu acho que espero ter ajudado aí, pessoal. O papo foi legal, cara. A gente Com conseguiu certeza. falar um monte de coisa É, o e pessoal aí espero que que só para o pessoal que chegou na segunda live, a primeira live está salva, tá? Vocês podem assistir depois com calma aí, tranquilamente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, pode mandar para o Bruno também, que a gente tenta responder aí na medida do possível. sim, dúvidas sempre existem, né, cara? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, não tenham vergonha de perguntar. Eu acho que mais vale uma pessoa com a dúvida do que a pessoa sem a dúvida, né? Uhum. A dúvida é sempre relevante. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, questione, perguntem, porque essas dúvidas vão contribuir até na sua aprovação. Porque se você fala que não tem dúvida, você carrega essa dúvida e chega na prova, cai exatamente aquilo que você estava. E aí tu fica, caraca, eu errei porque eu não perguntei. Entendeu? Então não tenho vergonha de tirar dúvida. Aí a gente tira entre nós mesmos, Porra, a né? gente manda mensagem direto, tirando dúvida, pedindo dica. É, Como é que você fala sobre isso, sobre aquilo? Né? exatamente. Então, se nós, depois de tanto tempo, né, como alunos, professores, nós trocamos dúvidas entre nós mesmos, então não é questão de vaidade, não é questão de ego. Podem mandar, tá? Depois aí, quem quiser me seguir lá nas redes sociais tem aí o meu Instagram, né, o @rsabruno, ou né, o Sanafísica, @Sanafísica, que eu vou colocar ainda mais alguns materiais, algumas dicas. Mas tem o do Edward, Edward Física. Isso. E, e é isso, cara. Sempre que vocês quiserem, podem mandar mensagem lá, podem mandar um DM, dúvida, questão, estamos aí. Né? Às vezes nós não respondemos na hora, né? Eu Ah, falo que o sim. Eu professor de nunca respondo na hora. eu falo que o professor de física pode ser aquela pessoa do trago a pessoa amada em até 3 dias, que Trago a, aparece assim no. trago a dúvida Mata a resolvida sua em até questão. 3 dias. Exatamente. Soluciona a sua dúvida em até 3 dias úteis, entendeu? Exatamente. É, É é úteis, é isso. importante isso também. Dias úteis, né? Final de semana, às vezes, né? Às vezes vai, mas Mas geralmente a gente tenta descansar aí no final de semana. vida de professor, ainda mais de física, é complicada. Como tu disse uma vez, professor Exatamente. de física não dorme, né? Professor de física não dorme, é verdade. É, Bruno, eu queria te agradecer pela participação. Tá? Eu acho que, cara, foi maneiro demais. A gente falou, como a gente comentou, né? A gente vai falar sobre mais coisas que a gente planejou, porque a gente vai E a acabando gente fala desenvolvendo os bastante. assuntos. Cara, professor sempre fala bastante, não tem como, né? Pois Então, é. é normal, normal.
E a gente tem anos aí de experiência para passar para os alunos, né? Então, a gente tenta condensar isso em 1 hora, 2 horas ali. No Nunca Instagram dá, nunca permite, dá. nunca dá. A gente, se deixar, a gente tem mais coisas para falar, com certeza. Mas eu acho que o pessoal pegou, acho que as ideias principais aí, né? Talvez mais próxima à prova a gente pode marcar mais uma para conversar mais com o pessoal aí. Quando a prova Claro. for marcada, é claro. Fazer um top assuntos, né? Top assuntos é bom. Exatamente. E a propósito, top assuntos, bem lembrado, segunda-feira, pessoal, no Instagram vai estar aí quais são os assuntos mais cobrados. Obrigado por ter lembrado. Aí, ó, viu? Na prova do Fazendo o Colégio link aí. Naval. Então, segunda-feira, acompanhe aí no Instagram, vai estar lá com os assuntos mais cobrados. Eu boto com cores, percentual, então você vai é bem destacado lá o que mais cai, né? Perguntaram aí no início. Sim, é importante. Importante Isso você é bem ter uma importante. referência. Né? E assim, não se peguem, novamente, não se peguem somente a parte de ponta, tá? Principalmente na parte teórica. Então, ó, tu vai ver lá, pega o top 10 ali, que o Edward vai colocar. Pega o top 10, pega os principais pontos teóricos dele. E aí depois você vai para a parte matemática. Às vezes nem cai, cara. Eles nem cobram a parte matemática. Né? A gente estava até comentando antes que ótica, né? Ótica, a gente nunca viu ou não lembra de parte Lei de de conta, Gauss, equação de nada Gauss, disso. né? Snell, é teoria. Então, assim, foquem bastante nessa parte, porque às vezes você pensa que é o mínimo, é o trivial, né? A parte teórica, mas o trivial para você, para muita gente, não é. Então, exatamente. Complica bastante. Mas é isso, cara. Eu queria agradecer, obrigado aí pelo convite, tá? Eu como os nossos outros amigos aí, Marquinhos e tal, Marquinhos, meu vizinho, tinha visto o Marquinhos lá outro dia, aí a gente estava comentando. Mas as lives são muito boas, cara, muito boas, assim. Agradeço pelo convite, me sinto honrado, né? Uma galera, vários amigos, né? Companheiros de profissão, companheiros em outras instituições também. Todos eles com experiência em concursos, né? Principalmente concursos militares. Então, foi legal, assim. Eu espero ter agregado aí, ter trazido algumas informações para a galera e dar também um tipo de motivação, né? Porque eu acho que nesse momento o principal é a galera ter essa motivação, né? Que é um dos fatores preponderantes nos concursos, né? E principalmente para aprovação. Ter aquela motivação, ter aquele emocional e com isso, saber que tem aquela galera que está ali com ela, né? Não desiste nunca, está apoiando, né? Que são os professores, os familiares. Então, ter esse apoio, eu acho que para todos eles é muito importante. Com certeza, com certeza. O apoio ali é sempre importante para o pessoal poder se desenvolver melhor, ficar mais calmo, fazer um concurso mais tranquilo, realmente. Render melhor, né? Render o rendimento. Melhor. E a gente está aí também para isso, né? Se precisar falar sobre outras coisas, tem muitos alunos que perguntam sobre outros temas, assim, sem ser da física. A gente está aí para tentar ajudar, sempre que quiser. Cara, o professor, ele não se restringe apenas à disciplina que ele leciona, né? Ele tem um papel social muito importante na vida do aluno, né? Não só o papel educacional, o papel social também. Então, o mestre, né, como nós carinhosamente somos chamados, né? Os mestres, eles têm um papel muito importante. Então, sempre que vocês precisarem de ajuda, procurem seus professores, procurem ajuda, procurem uma conversa. Às vezes é um desabafo, né? Os alunos, eles nos pegam ali nos corredores, né? Que às vezes para achar o professor é assim, corredor de sala de aula. Exatamente. Nos corredores de uma sala para outra. Na troca de turma e tal. Mas nos corredores, às vezes, eles só querem desabafar, contar da vida, perguntar alguma coisa. E eu acho que isso também é tão importante quanto o papel que nós temos como educadores, né? Então, com certeza. Eu acho que isso vale. Nós estamos falando por nós dois, mas
estamos falando também sobre Eu toda tenho uma certeza que a equipe, gente né? está falando sobre toda a nossa equipe lá, a equipe Certeza, maravilhosa que a gente certeza. tem. Com certeza pode procurar qualquer um. Então, pode procurar qualquer um, entre em contato, pode mandar mensagem. Às vezes cobra mesmo, porque o professor é meio esquecido, né? Uhum. O professor muito atarefado, às vezes tu pode cobrar, pode dar aquele puxão de orelha também no professor. Claro que, né? Com Mas certeza. assim, pode falar, pode conversar, porque estamos aí sempre para ajudar, galera. Eu acho que quando nós ajudamos, quando nós nos ajudamos, a tendência é todos crescerem juntos, né? O crescimento é melhor você ver os dois crescendo do que você ver uma pessoa crescendo só. Então, Uhum. nós crescemos juntos com vocês, não pensem nisso. Nós crescemos também ao ver as aprovações de vocês, ao ver que nós ajudamos mesmo que minimamente, né? Às vezes, nem professores diretos deles somos, mas com apoio, né? O Edward aí, quantas dicas aí ele já deu para alunos que às vezes nem foram alunos presenciais dele, Uhum. mas, né, que Tem em algum alguns que são momento, nem em alguma nem alunos do curso em que eu trabalho, então é legal isso também. Então, exatamente, entendeu? Você só tem um contato, às vezes, que virtual, né? Com Uhum. eles, né? Que é um ambiente relativamente já frio, né? Um ambiente virtual, mas que você consegue quebrar esse gelo, consegue dar desse auxílio, esse suporte, e aí lá futuramente o aluno, pô, mestre, obrigado aí, consegui a aprovação, queria vir te agradecer. Pô, isso aí vale mais que qualquer coisa, cara. Não é Exatamente, qualquer isso é coisa. fantástico. Entendeu? É fantástico. Então, assim, espero que tudo que a gente tenha falado aqui sirva de ajuda para vocês, auxilie vocês e que vocês tenham uma excelente prova, né? Que a gente não sabe quando, mas já desejamos antecipadamente uma excelente prova que vocês arrebentem. Com certeza. De novo, mais uma vez, obrigado, Bruno, pela presença. O pessoal que ficou com a gente aí, muito obrigado. Tem a parte 1 da live, para quem não viu, salva. Domingo essa live também vai para o YouTube, né? Para quem quiser rever, quer ver alguns pontos, alguma coisa que a gente falou, domingo ela vai estar no YouTube também. Você pode escolher a plataforma que você quiser aí para para poder assistir. O menino digital, o Edward. Tô tentando, tô tentando. Tá bem, tá no bom caminho, cara. Tá no bom caminho. É isso aí. De novo, muito obrigado, pessoal, por ter ficado aqui com a gente até agora. Bruno, beijão. Obrigado por ter Beijão. ficado aí E comigo. agora, não, obrigado você, cara. Obrigado por ter ficado aí, conversado. Foi um debate legal. E agora nós vamos descansar, nós merecemos, né? Todos nós Eu podemos só quero ver merecer. o jogo da tarde da Champions que eu tava dando aula e não consegui ver. Pois é, cara, eu não consegui. Cara, isso que é frustrante, né? Tu tá dando aula durante o período do jogo que tu queria ter assistido, aí depois tu tem que voltar lá pra. Caraca, é tenso. Hoje tinha uma aluna narrando os gols. Tipo, fazia gol ela, 1-0. Aí daqui a pouco ela, 1-1. Eu, cara, para com não! isso. Pode parar, porque senão eu vou parar para assistir o jogo. Ontem no jogo do PSG foi a mesma coisa, cara. Eu dando aula, daqui a pouco, gol! Aí eu falei, não acredito, cara. Os alunos empolgados, cara. Mas faz parte, né? Coisas da vida. Coisas das aulas não presenciais, né? Exatamente, exatamente. Então, cara, bom descanso aí para você. Para você também, Para cara. vocês também, um bom descanso. Beijo de novo aí para todo Beijo. mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tamo junto.